Olá, gente, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E quero me identificar, quero dar o meu nome para vocês conhecerem. Meu nome chama-se Dilson Viana, entendeu? Filho natural de Baião, nascido em Juana Pérez. E meus pais, da parte da minha mãe, veio de Ceará, e meu pai veio de Araquembaua, da família Viana e dos Lucas, parte do papai e da mamãe, os Ferreirada da Silva, entendeu? E eu sou nascido em Juana Pérez, estou com 69 anos, perdão. Fui nascido e criado aqui, permaneço aqui em Juana Pérez. Sou filho de origem de pessoas pobres, talvez até quilombolas, que os meus avós vieram refugiados, pararam muitos anos num lugar denominado Tauari. E no longo dos anos, quando começou a ameaça dos índios, se deslocaram para cá. A minha mãe foi morar lá acima do Marizal, num lugar por nome Fortaleza, pertinho da Boa Vista. Tia Zormira, que era irmã dela, foi morar na cidade de Baião. Entendeu? E é isso. Passamos um momento difícil na ilha e os índios, infelizmente, expulsaram o povo daqui no ano 40 e vivi na ilha até nos anos 74, e foi a nossa volta para cá. Um momento de sofrimento, mas enfrentamos todos os obstáculos, ataque de água, ataque de índios, e depois, ao longo dos anos, veio a pior crise, que foi pior do que os índios, porque no meu ponto de vista, os índios atacavam por uma necessidade de fome, e os fazendeiros não, por uma missão para querer tomar a terra dos pequenos, da qual nós fomos vítimas dos anos 74 até os anos 81, que veio a vitória. Eu quero contar para vocês um pouco da nossa situação da ilha. Nós éramos 48 residências e 2 igrejas. Uma era católica, a outra era a cristã evangélica. E ao longo dos anos começou a aparecer, através de uma voadeira muito grande, o pessoal adventista distribuiu roupas para o nosso povo, que a pobreza era completa, não tinha conversa, era pobreza completa. A única pobreza que não existiu na nossa comunidade foi o abastecimento de peixe dos rios, do rio Juana Pérez. Isso sempre teve, mas a farinha foi uma situação de escassez muito grande. O povo não podia atravessar para cá por causa que era vigiado pelos índios. A gente percebia que eles andavam torcendo vara pelo mato, demonstrando que eles estavam presentes na área, e assim a gente ficava naquela frustração, sem opção de fazer algo que pudesse ajudar o povo. O único jeito que tinha era tirar concha, cortar seringueira, entendeu? E mariscar, pegar os peixes para vender. A gente naquela época era tudo salgado. A gente pegava o peixe, retalhava, salgava, entregava para o comércio, e o comércio fazia a jogada deles para a gente poder se manter. Era situação difícil, entendeu? Era água por trás, não faltava todos os meses de novembro. Nem sempre a gente atravessava para cá, mas comumente a gente terminava vindo em alguns anos e voltava para a ilha, até chegar o ano de 1974. Em 47, a água foi grande, mas não foi o suficiente para a gente vir para cá. Mas quando foi em 74, nós viemos. E quando foi em 80 foi pior, que nós saímos daqui para ir mais para longe, um pouco para o mato. Aí depois daquela época, voltou normal, que estamos até aqui agora, né? E diante de um conflito
de um conflito muito grande que houve de terra, através do fazendeiro Lázaro Barbosa, marido da dona Eulã, piedade que era deles, aonde tinha Já. Pois é, gente, e aí nós ficávamos naquele vai e vem. Tempo pra cá, tempo da Água Grande pra cá, na volta pra lá. Quando chegava o mês de novembro, nós não tínhamos mais lugar para bater bola. Até que nós inventamos nos anos 70 fazer um campo de futebol para cá. Naquela época, o prefeito Francisco Ramos, ele colocou um colégio denominado Juvencio Melo. E era a única coisa que tinha aqui naquela época, era só o colégio que as crianças atravessavam todos os dias, para cá e para lá e para cá, todos os dias. Aí ficou anexo uma casa de um senhor por nome Juvencio Melo, muito longe daqui do colégio, aí pro rumo de saída do rio, a casa do Juvencio Melo. E nós entendemos assim, formar uma equipe de futebol. Olha, gente, incrível que pareça, quero colocar 2 pontinhos aqui. Antes que o campo do Grêmio fosse colocado, nós inventamos um campo através de um senhor por nome Henrique Ponte, um campo no princípio da vila, como quem vai sair pro Rio Grande. O nome do clube era São Sebastião. Hoje é atrás da casa da dona Elice. Lá era um campo de futebol nosso. Aí aquilo acabou e nós ficamos sem opção. Aí que nós viemos para cá nos anos 70 para fazer o campo. Fizemos um campo de futebol, campo do Grêmio, e aí ficou coisas mais claras, campo do Grêmio e colégio Juvencio Melo. E aí nisso a gente ficava, né? A gente só vinha bater a bola e voltava para ele. Até nos anos 74. Quando foi em 74, através da Água Grande, nós fomos obrigados a vir para cá, nem só pela água, como o começo do conflito de terra através do latifundiário Lázaro Barbosa. E aí começou a nossa vinda. Viemos em 74, uns não aceitaram ficar aqui, que ainda estavam frustrados de medo dos índios. Aí o padre Tiago e o Francisco Ramos, eles pediram que o seu Rúcio e o Nerino Machado, o Érico Ribeiro e os demais antigos, os homens que faziam frente do povo, vamos dizer assim, aquele que representava o povo. E eles pediram que sustentasse aqui, que se eles ficassem aqui, que os menores, no caso nós íamos aceitar vir para cá. Aí veio Neco e Roxo. Aí veio a família Ribeirada, que eles tinham um ponto de fazer farinha e logo optaram por aquele lugar que até hoje ainda mora gente lá. E aí começou. Os que acreditaram vieram logo, e os que ficaram ainda em dúvida ficaram por lá por alguns tempos, até que criaram coragem e vieram para cá conosco. E aí a luta continuou, de 74 a 81. Uma luta incrível. Primeiro a água e segundo o fazendeiro. Sabíamos que tinha terra devoluta, mas aonde tinha muita castanheira e muita seringueira, o seu Arlindo Melo, com a equipe dele, que era o Rico, eles logo preparavam uma documentação cartoreira, porque eram deles o cartório que está arquivado no cartório que nós chamamos de cartório do Luiz Brasil, que trabalhava o filho dele, o Guinho. Esse livro com certeza ainda está por lá, entendeu? E aí eles preparavam a documentação. Onde tinha muita castanheira, eles puxavam para eles, faziam uma documentação cartoreira e ficavam. E assim foi. Ficaram com Mangal, ficaram com Buenos Aires, ficaram com Manelete, ficaram com a Santa Fé. E assim foi. Todos os lugares que tinha, assim, como na margem do rio, onde tinha muito seringal, como a Murta, lá o Turema, era assim. E aí eram deles. Aonde tinha pouca coisa,
o povo ficava se servindo com aquilo. Só que, segundo a informação, esse homem, não sei se era por causa de coração bondoso ou se realmente ele pensava de outra forma. Ele preservava o que tinha no rio para o povo não sofrer. Segundo a informação, eles contavam para nós, nossos pais diziam, que ele largava a mesa na hora da refeição quando tinha alguém invadindo o rio ou mato, que mais era no rio que eles invadiam. E ele mesmo ia e retirava o povo sem violência, para não faltar a manutenção de sobrevivência alimentar para o povo. E aí veio, depois desses anos que eu estava contando, voltando atrás um pouquinho, que veio o conflito de terra, aí eu já estava na frente da luta. Eu, como presidente da comunidade na época, eu me sentia a necessidade de organizar o povo se conscientizou, e quero até dizer um pouquinho mais, gente, luta não se ganha brigando, é discutindo forma que a gente chega lá, é procurando razão, e foi através disso que o governo do estado do Pará, naquela época, que era o Alacide Nunes, entendeu? E o prefeito de Baião, Francisco Ramos, nós tínhamos esse padre que já citei o nome. E muitas outras pessoas que nós não podemos citar todos, mas a gente fala de alguns deles. Que eles enfrentaram conosco uma luta tão difícil de ser resolvida, que jamais eu vou querer para minha vida e para meus parceiros daqui da vila, para eles voltarem a um conflito de terra. E nós conseguimos, a justiça amparou através do Interpa. Naquela época quem veio no comando foi o Tenente Pinheiro. Hoje eu acho que ainda está vivo o topógrafo, o Tomás, está vivo, que ele passou conosco um tempo desse, espero que esteja vivo. Foi um cara guerreiro, naquela época ele tinha 22 anos, foi um cara guerreiro. Na hora que a justiça determinou que nós éramos merecedores da terra e que nós vivíamos na terra, ela decidiu nos amparar e nós conquistamos a terra. Não está bem para mim por uma razão, que a terra que o governo nos deu, nós temos apenas 100 metros de frente com muitos espaços de fundo. Ela dá uma faixa de, entre tudo, ela dá uma faixa 6 para um lado, 6 para outro quilômetro. Tanto faz ser para a margem do rio como para o centro. Mas que a frente da nossa terra, que nós ganhamos do governo, só marcaram e jogaram para a reserva só os 100 metros. Foi o que nós ficamos distante do fazendeiro. E hoje nós vivemos aqui, já somos coordenados por um grupo de pessoas que estão juntos, que estão querendo melhorar para o Joana Pérez. E o Joana Pérez, daquela época, já melhorou muito. Éramos povo quase que miserável. E hoje já não se vê mais isso na nossa comunidade. Através de pessoas que já estudaram, que já estão formadas, não sabe tudo, mas sabe muito. E que estão em frente, disponibilizando o seu trabalho, que estão lutando para não deixar cair a peteca. Eles querem ver a bola rolando. E nós, como pessoas que já passamos por esse percurso todo de luta, que já estamos hoje ficando... Pois é, gente, eu quero dar sequência no assunto que eu estava tratando. Eu quero pedir perdão, me emocionei e estou feliz por ver esse grupo hoje que tomou posse do nosso sofrimento. Eles estão carregando com todo o esforço, com toda a vontade, essa nova geração, entendeu? Na pessoa dessas pessoas que hoje nos representam. E eu estou feliz por isso, por eles valorizarem, eles primeiro avaliaram e depois vieram valorizar aquilo que foi tanto importante para o nosso povo, e eles estão abraçando essa causa, e tenho certeza que eles não vão deixar a mercê. Eles vão sempre lutar para deixar com que o Joana Pérez sempre tenha esse povo guerreiro.
Pois é, gente, eu quero fazer um pequeno relato sobre a situação do esporte de futebol de campo. Nós começamos na ilha e trouxemos para cá a rivalidade de São Paulo e Brasília. Uma rivalidade que ninguém conseguia jogar do outro lado. Tinha quem era Brasília, quem São Paulo era São Paulo. Até que chegou o momento de nós criarmos uma nova equipe, da qual nós escolhemos um dos clubes mais poderosos do Brasil, Grêmio Internacional. Uma rivalidade que não dá para pensar. Era tão difícil jogar que foi obrigado a paralisar. Quando jogava Grêmio Internacional aqui na comunidade de Jana Pérez, a briga dos torcedores era na certa, era com estaca, com qualquer coisa, que só não tinha faca e não tinha espingarda, arma de fogo não tinha, mas o cacete tinha. Não eram os jogadores, eram os torcedores, fanatismo completo. E aí nós conseguimos amenizar. O Grêmio ficou no meu comando e o Internacional no comando de um primo meu, do Egílio. O Grêmio teve a oportunidade de ser campeão 3 vezes no interior de Baião, numa comunidade chamada Ituquara. O Internacional não foi feliz, não teve a mesma oportunidade. Uma ocasião nós chegamos em Ituquara para disputar um campeonato e o Internacional foi buscar gente de Cametá, foi buscar gente da cidade de Baião e nós montamos uma equipe. Só com gente que nós éramos muito pobres e o Internacional tinha mais condição um pouco já na época. E nós fizemos ele descer chorando, metemos 3-2 nele, no Internacional. E eu tenho um sobrinho chamado João Maria, conhecido por Jango. Ele e a Marbelle desceram chorando amargamente naquela ladeira imensa de Ituquara porque o Grêmio ganhou. A pistola que foi comprada lá em Baião, na casa do Confusão, foi para o arquivo. Não sei como eles fizeram, sei que esconderam. E nós ficamos. Hoje nós estamos dando sequência no campo. Nós estamos aqui sonhando que agora no mês de junho, que maio, se Deus quiser, já vai começar a chegar os tijolos. Nós vamos levantar os primeiros tijolos com tanto sacrifício que nós estamos fazendo, pedindo. Nós estamos pedindo para as pessoas de boa vontade, para que quando a gente partir dessa vida, a gente deixe um legado aí para o povo. Não deixar as coisas ficar pior do que está, sempre melhorar. Então o futebol da Jana Pérez hoje é respeitado. Nós já formamos várias vezes seleções da nossa seleção daqui de Jana Pérez para disputar campeonato de seleções na cidade de Baião. Já tivemos oportunidade com esses novos valores de ser 5 vezes campeão na cidade de Baião, com esses novos atletas. Eu apenas sou acompanhante, não abandono no futebol. Mas esses homens que jogam bola, que já estão para deixar de bater, estão formando novas estruturas de esporte em Jana Pérez, com outros valores que nós estamos sonhando que ainda vão chegar no futebol brasileiro, seja no Pará ou seja onde quer que seja, no futebol brasileiro, que tem muito garotada aí que tem condição. Vai depender da gente poder colocar eles para chegar lá. Querendo falar um pouquinho mais, falar sobre a pesca, como era a função da nossa pesca naquela época. Olha, era através desses instrumentos. Este aqui, olha, tem 50 anos. Este arpão eu comprei do seu Atanásio. Isto aqui, essa flecha aqui, é chamado tapaconha. Esse é o arco. Era esses instrumentos que nós usávamos. Isso aqui é a acha, que encaixa aqui o arpão. Com esse aqui nós pegávamos o pirarucu, jacaré, e esse aqui a gente pegava os peixes menores, como aruanã, curimatá, jaraqui, pirapitinga, uma variedade de peixe, com esse instrumento aqui, tapaconha. Também quero dizer para vocês que eu não era o melhor, tinha gente melhor do que eu para flechar, mas eu muitas das vezes eu dei até 24 flechadas sem errar e matar.
22 e perder 2 porque foi embora. Só que esse é aquele instrumento que nós tínhamos para sustentar a nossa família, com esse instrumento aqui. Não tinha negócio de malhadeira, às vezes eu não usava caniço. Eu não usava caniço por causa que quem usa caniço, que usava caniço naquela época, era sujeito a passar por ladrão. Como assim? Porque ele podia chegar na tapagem de uma pessoa para tirar uma isca, e era a primeira vez que ele ia lá, ele falava, eu estava afim de pegar o ladrão. Para mim não passar por ladrão, eu não usava o caniço, para não tirar o peixe da tapagem do outro, entendeu? Aí, com isso aqui, eu cheguei a matar tatu, capivara, matei, com isso aqui, com flecha, entendeu? Capivara grande, capivara de 40 quilos, entendeu? Não tinha espingarda, com flecha. Então esses eram os nossos instrumentos, não era só meu, como de muitos outras pessoas. Nós usávamos com jeito, não matávamos o menor, que era para ficar para crescimento. Quando ia mariscar, que a gente encontrava um peixe com filho, fazia tudo para não matar o macho, porque ele que cuidava dos filhos. A fêmea não fazia caso, ela largava os filhos. E a gente fazia de tudo para pegar ela, porque ela não cuidava dos filhos. E aí assim era o nosso marisco. Muito diferente de hoje. Não era preciso atacar a natureza com timbó, não era com assacu. E todo mundo tinha peixe com abundância e não agredia o nosso rio, envenenando, entendeu? Hoje é bastante diferente. Parece-me que o povo ficou numa situação tão difícil que é para eles e ele não cuida do que dele. Incrível que pareça. Quem me ensinou a usar isso aqui, porque eu não conheci meu pai, foi minha mãe. A minha mãe que fazia. Ela mandava raspar, mandava tirar o pau, o guariroba. E aí a gente ia, ela preparava pra gente, tudo diferente, menos organizado porque era mulher. Mas ela fazia. Ela amarrava aqui, preparava as farpas, nós não sabíamos. A gente foi. E só voltando aqui um pouco, quando eu estava com 12 anos, eu sustentava a nossa família, eu com meu irmão, Diniz. Ele, depois nós entendemos, eu ajudava com esses instrumentos, não tinha esse aqui ainda. Só com isso aqui, nem zagaia. Já sustentava uns senhores que trabalhavam em comércio, entendeu? E sustentava a nossa família. E a minha família não tinha farinha e o comércio não tinha o peixe. Eles pegaram e fizeram um acordo. Nós entrávamos com peixe e eles entravam com farinha. Aí nós passávamos a comer a farinha e passaram a comer os peixes conosco. Muito tempo isso aconteceu.